Com visores noturnos, agentes do FBI observam um homem cavando no quintal de sua casa. De repente, a pá bate em algo sólido. O homem para, respira fundo e puxa um tambor de plástico enterrado. Dentro do tambor, 1,1 milhão de dólares em cédulas de $100 seladas a vácuo em sacos plásticos. Tudo enterrado como se fosse um tesouro de pirata. Mas aquele homem não é um chefe de cartel, nem um mafioso internacional. Ele é um informante do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Parece surreal, mas foi exatamente isso que transformou esse caso em lenda. Por 3 anos, ele trabalhou junto ao governo americano e recebeu um bom salário para ensinar agentes a capturar hackers. E durante esses mesmos 3 anos, ele executou o maior roubo digital da história americana, bem debaixo do nariz deles. 170 milhões de cartões roubados, 400 milhões de dólares em prejuízos, um homem, um laptop e uma audácia insana que só um hacker com habilidades fora do comum poderia ter. Hoje, quando você usa seu cartão ou faz qualquer tipo de pagamento digital, as camadas de segurança que protegem sua compra só existem por causa desse cara. Essa é a história de um hacker que se tornou agente duplo, de um informante que se tornou lenda e de um pequeno erro que destruiu o crime perfeito. Bem antes de ser chamado de o maior hacker dos Estados Unidos, Albert Gonzalez era apenas um garoto solitário em Miami. Filho de imigrantes cubanos, tímido, retraído e com uma relação complicada com o mundo fora da tela. Enquanto outros adolescentes se divertiam juntos, Gonzalez passava horas trancado no quarto, iluminado apenas pelo brilho do monitor. E aos 12 anos, ele descobriu algo que mudaria tudo: a internet. Nos fóruns anônimos, Albert encontrou aquilo que nunca teve na escola: pertencimento. Ali ninguém ria do jeito dele, nem do silêncio desconfortável. Naquele mundo digital, o que importava era a sua inteligência, e isso ele tinha de sobra. Aos 14 anos, ele já programava sozinho. Aos 17, mergulhava em comunidades clandestinas com nomes que pareciam de filme: Shadow Crew, Carter Planet e Dark Market. E foi nesses fóruns clandestinos que Gonzalez finalmente encontrou algo que nunca teve na vida real: aceitação. E essa aceitação fez Gonzalez começar a se transformar. Ele adotou apelidos provocativos: Kumbagani, Soap Nazi, Segvec, e não demorou muito para ele começar a ser visto como alguém perigoso, respeitado por uns e temido por outros. O Shadow Crew era o epicentro do crime digital no início dos anos 2000. Um mercado negro onde hackers trocavam cartões de créditos roubados, identidades falsas e credenciais. E Albert não era um participante comum. Ele cresceu rápido. Ele entendia sistemas e entendia pessoas. E claro, sabia como explorar ambos. Em 2003, aos 22 anos, ele comete o primeiro erro e é preso do lado de fora de um banco de Nova Jersey com uma coleção de cartões de créditos falsos. Aquilo parecia ser o fim do jogo, mas quando o serviço secreto entra naquela sala de interrogatório, Gonzalez vê algo que eles não veem. Ele vê uma oportunidade. Diante dos agentes do Serviço Secreto americano, ele faz uma proposta inusitada. Vocês querem os peixes grandes? Eu conheço todos eles. Me deixe ajudar vocês. E por mais incrível que isso possa parecer, funcionou. Albert Gonzalez se torna um informante CRIS-01. Ele passa a receber $75 mil por ano do governo americano para ensinar agentes como hackers pensam, participar de operações encobertas e ajudar a derrubar fóruns criminosos. Ele se torna uma estrela nos círculos de cibersegurança. Mas enquanto o FBI o exibia como um troféu durante o dia, durante a noite, Gonzalez estava planejando algo muito grande, algo que mudaria para sempre a história americana. Depois de anos colaborando com o Serviço Secreto americano, Albert consegue uma aprovação especial da agência para voltar a Miami, aparentemente por motivos de saúde, mas na prática isso significava uma coisa: liberdade. Ele volta ao calor sufocante da cidade que o criou, reencontra velhos amigos e monta uma equipe pequena, mas letal. O primeiro a ser recrutado é Steven Watt, o programador que mais tarde criaria o código que tornaria todo o esquema possível. Em seguida, ele recruta Damon Miami Towie, o operador responsável por transformar dados roubados em dinheiro. Com a equipe formada, Gonzalez observa uma vulnerabilidade absurda que existia em grandes redes varejistas, redes Wi-Fi completamente desprotegidas. TJ Maxx, Marshalls, Sports Authority, Office Max, lojas gigantes transmitindo dados sensíveis via Wi-Fi sem qualquer criptografia. Era como encontrar um cofre com a porta escancarada.
Gonzalez batiza o plano de Operation Get Rich or Die Trying, inspirado no álbum do rapper 50 Cent. E o plano era simples: dirigir até o estacionamento das lojas, abrir o laptop, identificar redes Wi-Fi vulneráveis e invadir. Uma vez dentro, o resto era automático: instalar um malware e capturar dados de cartões em tempo real, enviando tudo para os servidores controlados pelo grupo. E o plano funcionou. Aliás, funcionou bem demais. E a mesma técnica era repetida noite após noite, loja após loja, cidade após cidade. Só na TJX, dona da TJ Maxx e Marshalls, eles conseguiram roubar mais de 40 milhões de cartões. Enquanto isso, Gonzalez ainda era tratado como um exemplo de recuperação pelos seus supervisores do serviço secreto americano. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Em pouco tempo, 2,8 milhões de dólares passaram pelas mãos dele. E ele passou a ostentar. Comprou uma BMW azul, fez uma festa de aniversário de 75 mil dólares e comprou presentes de luxo. Rolex para o pai e para os amigos, um anel de diamantes da Tiffany para a namorada e chegou até mesmo a cogitar a compra de uma boate inteira só para lavar dinheiro. Gonzalez lidou com tanto dinheiro que chegou a quebrar uma máquina de contar notas e teve que contar 340 mil dólares manualmente. E com todo esse dinheiro, ele acabou ficando paranoico. Enterrou parte do dinheiro em um tambor plástico no quintal da casa de seus pais. Mas nenhum hacker, por mais genial que seja, sai ileso para sempre. Com toda essa operação rolando, Gonzalez acabou deixando um rastro. E esse rastro seria o erro fatal que transformaria todo o império que ele estava construindo em pó. Por quase 3 anos, Gonzalez e sua equipe rodaram o esquema sem que ninguém desconfiasse. Noites e mais noites repetindo o mesmo ataque, acumulando cartões, ampliando o estrago em silêncio. O caos tomou conta das redes de varejo dos Estados Unidos. As fraudes explodiram em Boston, Nova York, Miami, Chicago e a TJX assumiu oficialmente um vazamento, mas não sabe quem fez. Diante de tanto estrago, o governo resolve montar uma força-tarefa para investigar o esquema. E dessa vez o FBI entrou oficialmente no jogo ao lado de outras agências. Muitos agentes que faziam parte da força-tarefa participavam de reuniões diariamente com Albert Gonzalez, sem fazer a mínima ideia que o inimigo estava ali, sentado ao lado deles. Naquele ponto, a força-tarefa acreditava estar caçando um hacker do leste europeu, e de fato alguns sinais apontavam para isso. Até que do outro lado do mundo, um erro muda todo o rumo da história. Maxim Yastreminski, um dos maiores vendedores de cartões roubados do mundo, é preso pela polícia turca durante uma operação internacional. E no laptop dele, os agentes encontram milhões de números de cartão, um malware idêntico ao usado na invasão da TJX e o mais chocante, um histórico de conversas com um americano chamado Sup. E esse nome eles conheciam bem. Sup era Albert Gonzalez, informante do serviço secreto americano. O FBI fica em choque, e a partir daí, tudo muda. Eles começam a investigar Gonzalez em sigilo total, sem alertá-lo, sem alterar comportamento, nada que soasse diferente. E meses depois, finalmente encontraram a peça final, um MAC address, que é a identidade única de uma placa de rede reutilizada em várias invasões. E essa mesma assinatura digital aparecia em Miami, Nova York, Phoenix e Kansas, sempre nos dias e horário das invasões. A força-tarefa não tinha mais dúvidas. Era Albert Gonzalez ou no mínimo o equipamento dele. E então, era a hora de agir. O FBI monta uma vigilância, passa noites dentro de vans em estacionamentos de lojas esperando. Até que em uma dessas madrugadas, por volta das 2 da manhã, o endereço MAC aparece, o mesmo cartão de rede usado em outras invasões. E a prova que eles esperavam surge na tela na van do FBI. Mas quando tentam prendê-lo, o carro acelera e desaparece. Naquela noite, eles estiveram muito perto de concluir o caso, mas ele conseguiu fugir. Ainda assim, o FBI já tinha o que precisava. E então veio o golpe final. Damon Towie, o amigo mais próximo e cúmplice de Gonzalez, já estava colaborando com o FBI desde o início. Agora a força-tarefa tinha montado o quebra-cabeças e já tinha tudo o que precisava. O malware, o MAC address, o cúmplice e o elo entre Albert Gonzalez e um dos maiores vendedores de cartões roubados do mundo. A queda era inevitável. Um grande júri em Boston já está pronto para indiciar o grupo inteiro. Faltava apenas prender o líder.
e a força-tarefa tinha que agir com cautela. Gonzalez era perigoso, carregava uma Glock e conhecia cada tática do serviço secreto e do FBI. Qualquer comportamento suspeito poderia fazê-lo desaparecer para sempre. Então os agentes continuaram a tratá-lo normalmente, mas já tinham um plano. Albert Gonzalez está hospedado em um hotel de luxo em Miami Beach com a namorada, um dos hotéis mais elegantes da cidade. Mas o que ele nem desconfia é que o hotel tem agentes federais disfarçados por toda a parte. E à meia-noite, a operação começa. Uma equipe do FBI sobe no elevador, outra bloqueia a escada. Todas as saídas estão cercadas. E a equipe tem um alvo, o quarto 1508. Em segundos a porta é arrombada. Agentes entram rapidamente e Gonzalez tenta recuar assustado. A Glock está ao lado da cama, mas ele não tem a menor chance de alcançá-la. E em pouco tempo, Gonzalez está algemado no chão. Enquanto tudo isso acontece, equipes simultâneas prendem cúmplices em outros estados. E no dia seguinte, agentes vão até a casa dos pais dele e escavam o quintal. Encontram o tambor plástico enterrado, com uma fortuna embalada a vácuo em sacos plásticos. Manchetes tomam o noticiário e o número final da investigação deixa o país em choque. Albert Gonzalez roubou cerca de 170 milhões de números de cartões de crédito e débito. O maior ataque desse tipo na história dos Estados Unidos, e ele fez isso enquanto era informante do Serviço Secreto americano. Gonzalez entra no tribunal de Boston vestindo um terno barato, totalmente diferente da vida de luxo que viveu anos antes. O juiz lê a sentença: 20 anos de prisão, uma das maiores penas já aplicadas por crimes cibernéticos. O impacto financeiro é gigantesco. TJX paga mais de 170 milhões em processos e indenizações. E outras redes varejistas também perdem muito dinheiro. Milhões de consumidores precisam trocar cartões e monitorar suas contas. Mas o impacto mais profundo não é o financeiro, é o estrutural. O caso de Albert Gonzalez obriga os Estados Unidos a acelerar mudanças que o resto do mundo já adotava. Cartões com chip, criptografia obrigatória, padrões mais rígidos de segurança PCI e DSS. Hoje, sempre que alguém sério aproxima um cartão para realizar uma transação digital, está usando uma camada de segurança que existe por causa desse caso. Albert Gonzalez se tornou ao mesmo tempo uma lenda, um traidor e um lembrete de como o sistema pode ser falho. Depois de mais de 15 anos preso, ele foi libertado discretamente em 19 de setembro de 2023, sem imprensa, sem entrevistas, sem explicações. Apenas um homem saindo da prisão e entrando em um mundo que ele mesmo ajudou a moldar. E como especialistas gostam de dizer, no jogo entre hackers e governos, ninguém vence para sempre. E se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu sou o Paulo e esse é o Incomum. Eu queria aproveitar o finalzinho do vídeo para agradecer o pessoal que tem comentado nos vídeos, que tem elogiado o trabalho do canal. Isso, além de ajudar com o algoritmo do YouTube, também é um baita incentivo para eu continuar fazendo esse trabalho. E se você ainda não viu e quer saber como um jogador de Minecraft hackeou o Twitter e roubou milhões de dólares, é só clicar no próximo vídeo. Te vejo lá.